Então vamos lá? Primeiro, o transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, a mais comum. É um tipo de ansiedade que mexe mais com os pensamentos. São pensamentos negativos o dia inteiro, de preocupação, muita irritabilidade, porque os pensamentos negativos trazem os pensamentos catastróficos. Fogos, meninas. Mas vamos lá. Os pensamentos catastróficos, eles alteram os seus sentimentos, te deixam mais angustiada, com aquele aperto no peito, porque agora começa o corpo a sentir. Dá aquele aperto no peito, começa a ter aquela dor de cabeça. No final do dia, a TAG te deixa com enxaqueca, cansaço mental, que vai para o físico, porque pensa demais. E o corpo fica muito tensionado. Então, na TAG, ela mexe mais com os pensamentos e ela é um tipo de ansiedade recorrente, que se arrasta ao longo do dia de maneira contínua. Tá bom? Fobia social, também ela é recorrente. Ela é um desconforto quando você está em meio a pessoas, você tem muito medo de crítica, fica muito apreensiva quando está no meio de pessoas, em que se você vai falar alguma coisa, se as pessoas vão te criticar, se você vai falar alguma besteira ou não. Existem níveis de fobia social que a pessoa não consegue mais sair para comer. Eu tenho aqui uma aluna, Gislene, que ela não conseguia sair para jantar, para nada. Por quê? Ela dizia, Dulce, o meu desespero era deixar cair um talher no chão. O que era uma fobia, de repente virava pânico, e isso acontece. Se você não trata a TAG, fobia social, que é recorrente, você pode ter um mal súbito, ou seja, um ataque de pânico. Pode acontecer. De tanta ansiedade fazer um mal súbito. E aí tem o ataque de pânico. O ataque de pânico, rapidamente, a fobia social é aquele desconforto no meio de pessoas. Desconforto é recorrente, é um mal-estar, é você assim, você tá sorrindo, mas não vem da hora de ir embora, ai, tá incomodando, e aí você começa a sentir um mal-estar no corpo, você fica com uma sensação de dor, desconforto. Dependendo da situação. De repente, alguém pediu tua opinião e você não sabe como falar a sua opinião, você pode até fazer um mal súbito ali. Um ataque de pânico. Ou não, falar qualquer coisa que venha à sua mente e depois você ficar se criticando. Por que eu falei aquilo? Eu realmente não sou tão inteligente, eu não sou tão capaz, e aí você tem mais dificuldade de ficar no meio de pessoas. Veja que a ansiedade, ela sempre vai se retroalimentando com esses pensamentos negativos, sentimentos ruins e um corpo colapsado. Ataque de pânico. Crise aguda. É um agudo, é um mal-estar. Aqui, geralmente, os ataques de pânico, eles interferem muito mais no corpo. É quando você sente que está morrendo. O pensamento é de morte, mas no corpo é um terror absurdo, com algo ruim que está para acontecer, algo ruim está acontecendo ou que vai morrer. Agorafobia é recorrente. Por que recorrente? Porque é a respeito de lugares fechados. E se eu passar mal? Eu vou no mercado, meu Deus, eu vou no mercado, aí começa a sentir tontura, náusea, sente que a pressão tá baixando, suar muito. Ó, agorafobia. Eu vou pro mercado, mas, meu Deus, onde é que fica a porta de saída? Se eu estiver passando mal, eu preciso respirar. Ó, eu preciso ter uma fuga. Agorafobia é um desconforto recorrente em lugares fechados, em lugares com movimentação de pessoas. Temos também a tricotilomania, que são pessoas que, se estiverem com níveis de ansiedade, uma TAG, por exemplo, se ela tiver com uma fobia social, se ela tiver ali com uma separação, uma ansiedade, separação adulta, ou enfim, ela vai arrancar o cabelo. Arranca. E eu conheci uma moça, hoje ela usa peruca, porque não cresce mais os cabelos. Desde criança, ela tinha uma ansiedade de separação na infância, muito medo da mãe morrer. Claro que ela também passou por um processo traumático na infância. Como, Dulce? Ela via muita agressão física da mãe com o pai e da mãe com os irmãos mais velhos. A mãe batia terrivelmente nos irmãos, e o pai também. Então, esse ambiente violento traumatiza essa menina. Essa menina começa a entrar numa ansiedade de separação adulta, porque ela vê ali o perigo de morte, alguém morrer, matar, e que vai ser de mim. Ela começa a ficar desse trauma, desenvolver ansiedade de separação, e nessa ansiedade de separação, ela começa agora a desenvolver tricotilomania. Percebe que uma ansiedade vai levando a outra, um adoecimento vai levando ao outro, e ela começa a arrancar o cabelo. Hoje ela usa peruca. Na tricotilomania, é recorrente? Sim, é um mal-estar recorrente. E aí você fica tão ansiosa, apreensiva, que você aprende
que no arrancar o cabelo você sente um pouco mais de alívio. Inclusive, eu tenho uma aluna que sofria com tricotilomania, com uma técnica específica de fazer troca de prazer, ela conseguiu vencer, não arranca mais o cabelo. Nós temos a ansiedade de separação adulta, que é um mal-estar recorrente. É aquele medo do meu marido morrer, dos filhos morrerem, do meu pai, da minha mãe morrer, o que vai ser de mim? Tá casada, adulta, trabalha, ganha dinheiro, adulta, mas tem medo de ficar sozinha. O marido vai trabalhar, meu Deus do céu, será que ele volta? Ligou pro marido, deu 6 horas, que é o horário dele chegar, ele não chegou porque ele foi fazer hora extra e acabou a bateria do celular e ela não tem o contato dos amigos. Pronto, essa mulher enlouquece. Será que ele foi sequestrado, raptado? Será que ele tá morto? Será que ele tá atropelado? O que vai ser de mim se ele morrer? Ó, ansiedade, separação adulta, esse medo dos filhos morrerem, esse medo do marido morrer. Esse tipo de ansiedade geralmente vem da infância, que entra numa remissão, dá uma aliviada, pode desencadear novamente na adolescência, mas aí, quando tem filhos, engraçado, quando tem filhos, tem uma explicação para isso, não é que é engraçado, mas é curioso. Quando tem filhos, vem o gatilho novamente desse tipo de ansiedade, tá? Por que é recorrente? Porque não é um ataque de pânico, é um mal-estar recorrente. São pensamentos muito catastróficos. Meu filho morrer. Se ele for para a faculdade, ah, meu Deus, essa criança lá na... E se derem alguma... E se ele se engasgar lá na creche, na escolinha? É desse jeito, tá? E tem também o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT. É quando você passa por uma situação de morte, ou você presencia uma morte, ou você tem ali a sua integridade física atingida, comprometida, uma violência, uma agressão. Você vai ter ali flashbacks. É como se você revivesse aquele evento terrível que você passou. Transtorno de estresse pós-traumático. Crianças, mulheres que sofrem com crise de ansiedade, são mulheres, geralmente, que você que tem transtorno de ansiedade, eu já quero te dar uma informação científica. Para quem trabalha, como eu, com abordagem de trauma, para você hoje desenvolver ansiedade, você passou por uma experiência infantil ou na adolescência de trauma importante, primeira hipótese. Ou segunda hipótese, nos primeiros anos de vida, houve muita dificuldade na relação com o seu cuidador principal, talvez a mãe, ou se a mãe morreu, uma tia que cuidou de você. E esse problema, nessa relação emocional daquele adulto, você era uma criança difícil, ela é uma criança muito complicada. Toda mãe que fala isso, ela gera uma dor emocional com aquela criança, e aquela criança entra no que nós chamamos de trauma, porque a criança, com o seu cérebro emocional, identifica que a mãe não está conectada com ela. Isso são estudos, tá? E aí, uma outra possibilidade, quando você passa por abuso sexual, violência na infância, ou abuso psicológico, traumas importantes. Essa desordem, esse estresse, sistema simpático ativado desde a infância ou adolescência. Talvez a tua infância foi maravilhosa, tua mãe e teu pai, só que aí de repente eles morrem. Trauma. Ou você sofre um abuso, uma violência grave na adolescência. Isso vai gerar um trauma, te desregula. Problemas com ansiedade, transtorno de ansiedade, sempre, não é 100%, mas vamos pensar 99% de chance de você ter tido eventos traumáticos, ainda que você não lembre. Dulce, como é que eu identifico se eu não lembro do trauma? Não tem problema, o teu corpo diz. Hoje nós sabemos que para você identificar um trauma, você não precisa lembrar. Você tem que sentir no seu corpo uma sensação de mal-estar, um descontrole. Isso já é trauma. E o que você sente na ansiedade? Não é um descontrole? Fala sobre traumas do passado, mas nós vamos trabalhar melhor sobre isso. Então, entenderam aqui os transtornos de ansiedade para você começar a se localizar?